Certo. Bom dia! Tudo bem por aí, meninos, meninas, gatinhas, ogros? Como que tá aí a correria? Galerinha entrando. Muito bom dia, Israel. Mais uma semaninha, a gente juntos por aqui, avançando um pouquinho mais no nosso conteúdo, com a nossa matéria. Hoje eu preparei uma aula diferente para vocês, hoje eu não vou no quadro. Hoje eu preparei uma aula no PowerPoint com vocês, porque é uma aula difícil de desenhar e eu confesso que as minhas habilidades artísticas, elas não são muito boas. Eu fugi da aula de educação artística na minha infância e nunca fui um bom desenhista, nunca fui muito bom com desenhos. Então, eu recorri à ferramenta que a gente tem, que é o PowerPoint, para poder organizar aí algumas ideias hoje junto com vocês. Hoje nós temos duas aulas e uma aula eu quero trabalhar uma parte teórica. Na outra aula eu quero pegar e quero trabalhar com vocês uma mini lista de exercícios que nós vamos trabalhar juntos, na verdade. Então, no segundo horário, eu preciso que você tenha em mãos uma papel e caneta, né, papel e lapiseira para você rascunhar algumas ideias que eu vou propor para vocês. E essa aula que a gente vai trabalhar hoje aqui, como ela está no arquivo do PowerPoint, eu vou disponibilizar ela para vocês no site da escola, né? E vocês vão poder baixar essa atividade, essa aula, né, no site, lá o arquivo, para vocês se organizarem aí. Quem quiser copiar no caderno, né? Tem gente que gosta de organizar o material, né, de acordo com o que vocês já têm aí, né, feito. E quem não quiser, o material vai estar aí pronto. Você vai poder se organizar aí bem, né, com o material. Então, vamos lá. Quero compartilhar aí uma tela com vocês. E aí vamos começar aqui. Isto. Turma, a gente quer compartilhar com vocês um pouco hoje sobre poliedros. Os poliedros, acho que fica melhor assim. Isto. Os poliedros, eles quase não aparecem no nosso trabalho com o Enem. Porém, a gente tem que estar preparado, porque o Enem é uma caixinha de surpresas. Então, hoje, o que eu quero fazer? Nesse primeiro momento, eu quero dar uma visão geral da matéria de poliedros. Eu não vou ser tão específico, eu não vou entrar em detalhes demais aqui com vocês, porque senão a gente teria que gastar aí 2, 3 aulas falando só sobre os poliedros com vocês. A visão é uma visão geral, porque se o Enem for cobrar a ideia de poliedros com vocês, ou eles vão direcionar uma questão para o rumo da figura, ou se para os cálculos, eles vão direcionar a figura para vocês e vão pedir para vocês trabalhar em relação às continhas, alguma coisa relacionada com a relação de Euler. Então, vocês têm que estar preparados com as duas ideias, e é isso que eu quero trabalhar com vocês aqui hoje. Então, hoje nós vamos estudar os poliedros, e os poliedros, nesse nome, a gente tem que entender que poliedro, ele é uma superfície que, primeiro, precisa ser fechada. Você não tem aqui uma figura aberta, tá? Você tem uma figura fechadinha, composta por um número finito de 4 ou mais superfícies poligonais. Então, quer dizer que o menor poliedro que nós temos, ele é um poliedro que tem 4 faces. Tá? Você tem uma única face, um plano,
duas faces, você tem um diedro. Três faces, você tem um triedro. E quando você tem 4 ou mais faces, aí sim você tem o que nós chamamos de poliedro. E quando ele fala aqui que as superfícies são superfícies poligonais, quer dizer que as superfícies, as faces do poliedro, precisam ser figuras poligonais. Polígonos. Não temos poliedro com superfície curva, tá? Então, cada uma dessas superfícies, ela pode coincidir com apenas um lado das outras demais. Então, exemplo disso, olha aí que interessante, a gente tem aqui a figurinha, né, que eu coloquei. Professor, eu tenho aqui uma figura formada por 6 faces, ela é um poliedro, tem mais de 4, e fechadinha, e cada face ela tem aqui um lado coincidindo com um lado da outra face. Olha um outro exemplo, que a gente também pode organizar. Aqui, essa superfície poliédrica aqui, ela já não pode ser considerada um poliedro, porque ela está aberta, ela não tem tampa. Professor, como é que você sabe que ela não tem tampa? Porque eu estou vendo a outra aresta aqui, ó. Essa aresta está visível. Então, essa superfície, ela não é um poliedro, porque ela não é fechada. Tá bom? Então, para ser um poliedro, tem que ser fechadinho, formado apenas por polígonos, e cada lado do polígono só pode coincidir com um único lado do outro polígono, que forma as faces. Então, tá bom. Nós chamamos de poliedro, então, um sólido geométrico formado pela reunião de superfícies poliédricas, de uma superfície poliédrica fechada, com todos os pontos delimitados por ela. Então, olha aí que bonitinho, é um poliedro, é fechadinho, as faces são todas polígonos, e cada lado do polígono só se comunica com um lado do outro polígono da outra face. Olha aí, isso também é um poliedro, por incrível que pareça. Olha, Edivan, mas ele é esquisito, ele tem uma parte aberta nele aqui, ó, né? Você não falou que poliedro tinha que ser uma superfície fechada? Essa superfície é uma superfície fechada. Você olha e não vê nenhuma face faltando. Óbvio que tem faces aqui por trás que nós não temos condições de girar a figura para poder ver. Olha aí que bonitinho. É um poliedro. É uma figura fechadinha. Todas as faces são polígonos. E cada lado do polígono só se comunica com o lado do polígono que está do lado. Bonitinho. Então tá bom. Os poliedros, eles podem ser classificados em 2 grupos. Os convexos e os não convexos, ou também chamado de côncavo. Aqui a gente tem uma nomenclatura muito próxima, né, e muito particular, como a que a gente tem lá nos polígonos, tá? Então, olha aí. O que é a definição para se um poliedro é convexo ou côncavo? Você tem que pegar um plano, e colocar ele em cima de uma face qualquer do poliedro. Quando você faz isso, todas as outras faces têm que ficar do mesmo lado do plano, no mesmo semi-espaço. Então, se isso acontece, o poliedro é convexo. Se não acontece, então ele é chamado de não convexo ou côncavo. Olha o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Isso daqui é um plano. O plano ficou muito clarinho ele. Plano alfa. Ele subdivide o espaço em 2 semi-espaços. Um à esquerda e um à direita. Então, a hora que você pega um poliedro, olha aí, peguei um poliedro convexo. Quando eu apoio um plano, que é esse de azulzinho aqui, ó,
em uma face do poliedro, todo o poliedro ficou do mesmo lado do plano, ou no mesmo semi-espaço. Olha aqui um outro caso. Apoiei um plano em uma face do poliedro e o poliedro inteiro ficou do mesmo lado do plano, ou no mesmo semi-espaço. Olha o que acontece quando o poliedro não é convexo. Peguei aqui um poliedro, que é uma figura fechada, apoiei um plano em uma face, ficou um pedaço para cima e um outro pedaço para baixo. Cadê o mouse? Aí. Ó, essa face aqui, ó, eu apoiei um plano nela. Um pedaço da figura ficou para um lado e o outro pedaço da figura ficou para o outro. É como se o plano conseguisse cortar a figura, seccionar a figura. Então, isso, infelizmente, não é um poliedro convexo. Ele é um poliedro côncavo. Olha um outro exemplo. Esse poliedro aqui, ele é um poliedro porque ele é uma figura fechada, uma figura bonitinha, organizadinha, mas na hora que eu apoio um plano em uma face qualquer, um pedaço da figura ficou para um lado e o outro pedaço para o outro. Ou seja, o meu plano cortou a figura e isso não pode acontecer. Então, a definição do poliedro côncavo convexo é bem simples. Em qualquer face que eu apoiar um plano, se o plano cortar a figura, ele é côncavo. Se o plano não cortar a figura, ele é convexo. Tá bom? Avançando. Elementos que nós temos em um poliedro. Quando nós temos um poliedro, eu tenho que reconhecer 3 elementos nessa figura. Eu tenho que reconhecer o que é uma face, eu tenho que reconhecer o que é um vértice e eu tenho que reconhecer o que é uma aresta. A face é bem simples. O poliedro, ele é uma figura que tem várias faces, tá? Por isso o nome é poli de várias, edro de face. Então, a face é o polígono que eu estou usando para poder formar a figura. Existem figuras, existem poliedros que eles são formados por um único tipo de polígono. Mas isso não é a regra. Se der tempo, eu vou mostrar aqui para vocês que nós temos vários poliedros formados com várias faces de maneiras diferentes. Mas o que eu tenho que lembrar é, a face é o polígono que a gente está usando. O vértice é o encontro das arestas. Aresta não é lado. Primeira consideração importantíssima para resolver os exercícios. Aresta não é lado. A aresta é uma junção de 2 lados. Para construir uma aresta, eu preciso juntar um polígono com outro, e na hora que eu ligo os 2 lados em comum, esses 2 lados formam uma aresta, tá? Então, uma aresta equivale a 2 lados, tá bom? Eu junto 2 polígonos. A junção desses lados forma uma aresta. E o vértice é o ponto de encontro de 2 ou mais arestas. Tá bom?
Então, recapitulando, face é só olhar o polígono que está formando aquela figurinha da face, ou os polígonos que estão sendo usados para construir a figura como um todo. Aresta é a junção de dois lados, de duas faces distintas. Vértice, o ponto de encontro de duas ou mais arestas. Tá bom? Isso vai ser importante? Vai. Olha aqui para você ver. Por exemplo, o hexaedro. O hexaedro, prefixo hexa, 6. Edro, face. Então, hexaedro é uma figura que tem 6 faces. Nesse caso aqui, são 6 faces quadrangulares. Professor, pode ser quadrado? Pode. Pode ser retângulo? Pode. O importante é que aqui nessa figura eu tenho 6 faces quadrangulares. Eu tenho 8 vértices. Olha aqui. É só olhar onde as arestas se encontram. Eu tenho 4 vértices na parte superior e 4 vértices na parte inferior. E eu tenho 12 arestas. Ó, aresta 1, 2, 3. E a de lá de trás, que está tracejada, 4. 4 arestas aqui em cima, 4 arestas aqui embaixo. Então, 12 arestas no total. Olha um outro exemplo. Dodecaedro. Dodecaedro. Dodecágono. Lembra que lá no dodecágono nós tínhamos um polígono formado por 12 lados. O dodecaedro é um poliedro formado por 12 faces. Ele tem 12 faces, aí aqui já fica mais complicado da gente contar, mas se você for contar 20 vértices e ao todo 30 arestas. Quando a gente vai aumentando a quantidade de faces na figura, vai ficando mais ruim de contar quantos vértices, de contar quantas arestas. Principalmente pelo fato de que desenhar uma figura assim é extremamente difícil. Então, é preciso a gente ter uma relação que nos ajuda com isso. E aí, baseado na nomenclatura, nós vamos começar a pensar nos nomes, quantidade de faces que essa figura vai ter. Tá bom? Então, olha só. Número de faces, 4. Ele vai ser chamado de tetraedro. Tá bom? Tetra, 4 faces. Hexaedro, 6 faces. Octaedro, 8 faces. Dodecaedro, 12 faces. Icosaedro, 20 faces. Esses 5, eles são os que mais vão aparecer, né, nos exercícios no geral e também, turma, nas atividades que a gente vê por aí. Tá bom? E que relação a gente tem para poder trabalhar com esses poliedros? A relação de Euler. O matemático Leonhard Euler. Ele descobriu uma relação que é essa daí, ó. V mais F menos 2 igual a A. Ou tem alguns livros que gostam de colocar assim, ó, V mais F igual a A mais 2. Ele pega o menos 2, que está aqui, subtraindo no primeiro membro, passa para o segundo membro somando, então fica V mais F igual a A mais 2. Tanto faz, a maneira como você vai organizar é particular seu. Mas essa relação, ela traz para a gente uma praticidade muito grande, porque ela consegue reunir uma relação entre os vértices, que está representado pela letra V, a quantidade de faces, pela letra F, e a quantidade de arestas, pela letra A. Então, V, número de vértices, F, número de faces,
e A, o número de arestas. Beleza? Professor, vamos ver essa relação na prática. Olhem que interessante. Montei um quadro para vocês e quero acompanhar o passo a passo. Peguei um poliedro aqui, ó. Fui lá e contei quantas faces ele tinha. Professor, esse poliedro tem uma aqui em cima, uma embaixo e 4 nas laterais. Então quer dizer que ele tem 6 faces. Quantidade de vértices, 8 vértices. Arestas, 12 arestas. Vértices mais face, 8 mais 6, 14. É igualzinho a eu pegar a quantidade de arestas mais 2. 12 mais 2, 14. Figura que tem 6 faces. Nome dela, hexaedro. 6 faces. Olha aqui. Tem uma figura de 6 faces do mesmo jeito. Mas você percebeu que, embora tenha 6 faces, a gente tem uma figura diferente uma da outra? Então quer dizer que todo hexaedro é igual? Claro que não. Aqui eu tenho um hexaedro, 6 faces. Ele tem 6 vértices só. Ele tem 10 arestas. V mais F, 12. É igual a aresta mais 2, que dá 12 também. Deixa eu ver aqui no chat. Tem aqui... Professor, é correto falar que o poliedro convexo tem faces diferentes e o côncavo tem faces iguais? Não é uma regra, tá? Eu posso ter um poliedro convexo com todas as faces iguais e eu posso ter um poliedro côncavo também com faces iguais, tá bom? Então, não é uma via de regra. Professor, a relação de Euler pode ser aplicada em poliedros côncavos e convexos? Ela vale para poliedro côncavo, tá? Só que a gente tem alguns poliedros, chamados poliedros de Platão, que eu vou falar deles aqui agora, que são poliedros que a gente percebe uma relação interessante com eles, porque nem todo poliedro côncavo, ele obedece à relação de Euler, mas se ele obedece, então existe uma relação aí que eu quero mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Acho que em 2 slides aqui para frente eu mostro isso. Então, olha aí, peguei um poliedro com 5 faces e essas 5 faces tinham 6 vértices em comum e 9 arestas. V mais F dá 11, que é a mesma coisa que A mais 2. Beleza? Então, um exemplo. Todo poliedro convexo satisfaz a relação de Euler, mas nem sempre um poliedro que satisfaz essa relação de Euler, ele é convexo. Tá? Carlinha que me perguntou. Olha esse exemplo aqui, ó. Ele é um poliedro, ele é uma figura fechada, todinha fechada, formada só por figuras poligonais. Aqui. Pega a quantidade de vértices e conta. Contei todos os vértices, 24. Todas as faces, 14. Todas as arestas, 36. Professor, e aí? Olha a relação de Euler. V mais F, 38. Menos 2, deu a quantidade de arestas. Ué, mas esse poliedro aqui não é convexo. Ele é um poliedro côncavo. Então quer dizer que a relação de Euler é só para poliedro côncavo, convexo? Não. Existem poliedros côncavos que também satisfazem essa relação. Tá bom? Agora, nem todo poliedro que satisfaz a relação, ele pode ser dito como convexo. Porque eu acabei de mostrar aqui um contra-exemplo para vocês. Peguei um poliedro côncavo
e a relação de Euler é satisfeita nele. Então, muito cuidado. Por exemplo, o IF, ele gosta muito, o Instituto Federal, de colocar questões de item 1, 2, 3, 4. E aí embaixo fala assim, ó, a relação correta é que é verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, onde você tem que analisar uma por uma se elas são verdadeiras ou falsas. Então o cara pega e coloca lá, ó, todo poliedro que satisfaz a relação de Euler é um poliedro convexo. Tá aqui um contra-exemplo, falso. Eu peguei um poliedro côncavo e mostrei para você que a relação de Euler vale para ele. Tá bom? Então, cuidado com essas questões que têm afirmações para você avaliar como verdadeiro ou falso. Tá bom? Poliedros de Platão. Turma, existem 3 condições para um poliedro ser chamado de poliedro de Platão. Primeira, ele só pode ser poliedro de Platão se ele for convexo. Poliedros côncavos, nós não temos nenhum na relação de Platão. Então, se ele é convexo, obrigatoriamente ele tem que satisfazer a relação de Euler. Todo poliedro convexo aceita a relação de Euler. Tá bom? Perguntinha aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Professor, repete de novo a diferença entre côncavo e convexo. O côncavo e o convexo, você consegue perceber a diferença da seguinte maneira. Pega um plano e apoia ele em uma face qualquer do seu poliedro. Se esse plano cortar a figura, o poliedro, então, é côncavo. Se ele não cortar a figura, ou seja, se a figura estiver inteirinha de um lado dele, então ele é chamado de poliedro convexo. Tá? Então, apoiei um plano em uma face qualquer da figura e a figura ficou inteirinha de um lado só, convexo. Apoiei um plano numa face e tem um pedaço da figura de um lado e um outro pedaço do outro, então ele é côncavo. Tá bom? Para ser poliedro de Platão, só vale se for convexo. Outra observação. Todas as faces têm que ter o mesmo número de lados, de arestas. Ou seja, se eu tenho um quadrilátero, tá, formando uma face, todas as outras têm que ser quadriláteros. Se eu tenho um pentágono formando uma face, todas as outras faces têm que ser pentágonos. Se eu tenho um triângulo formando uma face, todas as outras têm que ser triângulos também. Aí é poliedro de Platão. E em todos os vértices eu tenho que ter o mesmo número de arestas chegando ali. Então eu não posso ter aqui num vértice 3 arestas e no outro 5 arestas. Isso não pode acontecer. Tá bom? Poliedro de Platão, a gente tem essas 3 características. Então, olha aí um exemplo. Eu peguei um hexaedro. Vamos ver se esse hexaedro é um hexaedro de Platão. Esse poliedro é de Platão. Primeiro, todas as faces têm 4 arestas. Todas as faces são formadas pelo mesmo polígono, quadriláteros. Ah, professor, mas ali eu tenho um retângulo em cima e do lado esquerdo, ó, eu tenho um retângulo aqui em cima e do lado esquerdo eu tenho um trapézio. Não tem problema, são quadriláteros. Quadrilátero tem que ter 4 lados. Nós vimos que tem vários tipos de quadriláteros diferentes. A figura é fechada. A figura vale para ela, é um poliedro convexo. Então, vale a relação de Euler. Todos os vértices têm 3 arestas. Olha aqui. Esse vértice que eu estou colocando o mouse aqui em cima tem 3 lados chegando nele. Olha esse daqui de baixo. Tem 3 lados chegando nele. Esse daqui, 3. Esse de cá, 3.
Então, olha aí a prova da relação de Euler. Se eu pegar a quantidade de vértices mais faces menos 2, vai dar o número de arestas. Então, é um poliedro de Platão. Perfeito, professor. Bora para mais um exemplo. Olha aí um caso complicadinho. Professor, por que complicado? Esse poliedro não é de Platão. Por que ele não é? Ele é convexo. Tá aqui, bonitinho, fechadinho, em qualquer polígono que eu pegar e apoiar um plano, o poliedro fica inteirinho de um lado só do plano. Todos os vértices têm o mesmo número de arestas. Então, ó, nesse vértice chega 3, nesse também, nesse também, nesse também, nesse também. Porém, nem todas as faces têm o mesmo número de lados. Ou seja, as faces não são formadas pelo mesmo polígono. Olha aqui, nessa fase vai cair a nossa aula, mas volta para a gente finalizar, tá? Volta para a sala para poder a gente finalizar. Me falaram aqui que falta 1 minutinho só para acabar a nossa aula. Turma, cadê meu mouse? Essa face é um triângulo, mas essa daqui de cima não é. Essa daqui de cima tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Uai, uma face triangular e a outra pentagonal? Não pode. Então, esse poliedro não é um poliedro de Platão. Tá ok? Então, professor, poliedros regulares de Platão. Só existem 5 em todo o universo dos poliedros. Só poliedro regular